Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela DOCO TV, que tem hoje como convidado o professor Ivan Barbosa Martins, tratando do tema o assédio moral. Professor Ivan, no primeiro bloco, o senhor tratou de uma maneira mais ampla o tema e agora é importante a gente tentar destacar algumas peculiaridades que podem ajudar a evitar esse tipo de problema. Então, o que o empregado deve saber sobre o assédio moral para poder tentar minimizar, evitar e sair dessa situação? Bom, o empregado, normalmente, ele que estará sujeito aí ao assédio moral. E, às vezes, por não perceber ou por não conhecer exatamente esses conceitos ou essa possibilidade que ele tem de se rebelar contra essa situação, ele acaba se submetendo a ela. Muitas vezes com medo de perder o emprego, com medo de ficar desamparado, ele tem família, ele tem filhos, ele precisa cuidar dessa sua família, então ele se submete a essa condição degradante de trabalho. Ele deve saber, portanto, que o assédio moral é uma conduta que não pode ser aceita, que o seu empregador tem a obrigação de coibir essa conduta e que ele tem mecanismos, inclusive judiciais, a fim que servirão para poder vedar ou fazer cessar essa conduta. E mais do que isso, ele deve desenvolver uma postura também de se impor como pessoa. Muitas vezes, talvez por criação, talvez por personalidade mesmo, a pessoa acaba se submetendo, principalmente quando esse assédio é praticado por um superior hierárquico. E aí, então, ele se sente sem condições de se impor e rejeitar essa pressão. Ele deve saber que essa pessoa não pode efetivamente fazer isso. Se essa pessoa está pressionando, se essa pessoa está assediando o empregado deve saber que ele não precisa se sujeitar a isso e que essa pessoa não pode fazer o que está fazendo, que isso prejudica a empresa, prejudica o empregado e, finalmente, prejudica a própria sociedade como um todo, se isso é permitido, se isso é aceito, se isso é tido como normal. Então, o empregado, basicamente, ele deve saber que ser assediado não é uma conduta normal. Ser assediado não é uma conduta aceitável no ambiente de trabalho. Não interessa quem é o assediador. Não interessa se ele é superior, se ele é colega, se ele tem um cargo mais elevado na empresa ou menos elevado. Essa pessoa, o assediador, ele não pode fazer isso. E o assédio não é algo normal, aceitável no ambiente de trabalho. Professor Ivan, foi muito bem destacada essa questão do empregado saber como agir numa situação como essa. E uma das principais, quando não é o empregador propriamente dito, mas um superior hierárquico, é ele comunicar a esse empregador o que está acontecendo. Até mesmo para o próprio empregador saber e tomar as providências devidas. Isso é verdade. Aliás, essa talvez seja a primeira medida que ele deva tomar. Como disse antes, primeiro é saber que isso não é normal. Primeiro saber que ele pode se rebelar contra essa situação e que deve se rebelar contra essa situação, porque a longo prazo isso vai causar a ele um dano psicológico, um dano na sua saúde mesmo muito grave. Agora, como é que ele faz? Ele deve procurar, se é o superior hierárquico, deve ir alguém superior a esse superior, talvez diretamente ao empregador. Se é um colega de trabalho, ir ao chefe imediato, e se não resolver com o chefe imediato, ir subindo na hierarquia até chegar à pessoa responsável, até chegar à própria pessoa do empregador. Mas o que acontece é que, às vezes, também é o próprio empregador, diretamente, que tem essa atitude. Aí, então, melhor seria não continuar nessa relação de emprego, melhor seria não continuar submetido a essa situação e buscar, então, uma reparação judicial para essa situação. Lembrando que o empregado, ele não precisa esperar o fim do contrato de trabalho para propor a sua ação trabalhista. É quase certo que, se ele propuser a ação antes do fim do contrato, ele será provavelmente dispensado. Mas ele poderia fazer até como uma forma de se rebelar contra a situação, ele poderia buscar o apoio da Justiça do Trabalho, a ação trabalhista ainda em curso o contrato de trabalho. E o empregador, o que ele tem que saber para poder tentar evitar essa situação? O que ele deve fazer? O empregador, ele deve estar atento a estas questões. Ele deve buscar conhecer, principalmente agora que nós temos começado a falar mais sobre esse assunto,
ele deve procurar entender em que consiste o assédio moral e ele deve perceber que isso é prejudicial para a empresa dele do ponto de vista da produção daquele empregado assediado, como é prejudicial também por conta do risco, né, do passivo trabalhista que isso vai gerar. Que ele pode vir a ser condenado por essa prática que às vezes não é ele que está fazendo diretamente, mas por sua omissão ele está permitindo que aconteça. Então, o empregador, nesse sentido, ele tem que estar atento não somente a essas questões, mas ele deve estar atento a todas as questões que envolvem a sua atividade empresarial ou individual que seja. Ele deve estar atento a isso e procurar perceber aquilo que está acontecendo no ambiente de trabalho. Percebendo que isso ocorre, ele deve punir os responsáveis através de advertências, através de suspensões ou mesmo uma dispensa por justa causa, se o assediador continua com aquela prática. Agora, me parece também que uma coisa que o empregador pode fazer é promover a orientação dos seus colaboradores. Ele pode, né, em reuniões empresariais, chamar ali num treinamento qualquer, através dos próprios órgãos que já existem aí relacionados à segurança, saúde, medicina do trabalho, como uma reunião de CIPA, por exemplo, ou uma outra reunião qualquer, dar orientações, talvez contratar serviços especializados que deem cursos a respeito do assunto, ensinando aos seus colaboradores, aos seus empregados, que essa é uma prática danosa, essa é uma prática desumana e que não deve acontecer de maneira nenhuma no ambiente de trabalho. É importante também a gente tecer alguns comentários em relação a quais são as condutas mais recorrentes, mas para isso também a gente vai fazer um breve intervalo antes. Okay. O programa Direito em Foco pela DOC TV volta já.